Olá, boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Hoje estou recebendo uma grande amiga, uma grande colega, uma expert no assunto que ela vai falar. Ela aceitou fazer essa live, eu estou já muito agradecida por isso. Muito obrigada, professora Carolina Mendonça, por estar conosco. Olá, boa noite a todas e a todos. Obrigada, Andréia, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui contigo, né? Como assim como em outras oportunidades que a gente teve de poder dividir aí uma fala. Então, para mim é sempre um privilégio estar. Esse tema é um tema bastante novo, poucas pessoas conhecem, né, Carol? Poucas pessoas dominam esse tema como você, então só podia ser você mesmo para falar sobre isso. Então, eu vou te dar a Obrigada. palavra para você fazer a introdução. Tá bom. Bom, então, assim, antes de mais nada, né, para a gente chegar na temática da dupla maternidade, cabe a gente só fazer rememorar um pouco, né, a história do direito homoafetivo, né. Então, nós tínhamos, até 5 de maio de 2011, foi a data do julgamento da ADI 4277, da DPF 132, nós tínhamos uma realidade no direito de família e sucessões com relação a casais homoafetivos, que era o quê? Basicamente, esses casais, em que pese sempre terem existido, quando levavam, né, a realidade da sua família, né, ao judiciário, não eram tratados como família. Então, até essa data, grande parte dos julgados entendia essas uniões como uniões de fato, não como família. E então, muitas das vezes, quando esses processos eram encaminhados às varas de família e sucessões, recebiam um tratamento por uma incompetência, né, o juiz se dava por incompetente, entendia que aquilo não era família, e mandava para uma vara civil, uma vara comum, onde ali aquilo era tratado como uma sociedade de fato, né, como se fosse uma extinção de condomínio que se estivesse buscando, né. E aí, a maioria das vezes, cada parte só recebia o que conseguia comprovar que contribuiu a título de patrimônio. Com o julgamento de 5 de maio de 2011, nós tivemos essa realidade mudada, né? O que aconteceu em 5 de maio de 2011? Então, só para a gente relembrar, por uma motivação do governo do Estado do Rio de Janeiro, foi julgada a ADI 4277 e a DPF 132, que igualou as uniões homoafetivas às uniões estáveis, né, com mesmos direitos e deveres, né, e com isso, né, foi possibilitada a conversão dessas uniões homoafetivas em casamento. No ano seguinte veio a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, que autorizou tanto a habilitação direta como a conversão em todo o território nacional, e com isso, né, uma vez firmadas, né, e reconhecidas as uniões homoafetivas, elas passaram a existir cada dia mais e mais, e com isso nasceu, né, ou nasceu não, na verdade, com isso veio a realização... Consequência, né? Exato, de um projeto parental, a ampliação da família, assim como acontece na família heterossexual. Não que para existir família tenha que necessariamente existir os filhos, né, mas é uma consequência desse desejo, né, a realização desse projeto parental. E como que esse projeto parental é realizado pelas famílias homoafetivas, né? Ele pode acontecer num primeiro momento de forma natural sim, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, né, e inclusive ao contrário do que existem alguns livros, né, de doutrina de direito homoafetivo. Eu vou dar um exemplo agora para poder ilustrar. Então, a gente tem algumas doutrinas que dizem que, por exemplo, a reprodução, a inseminação, a fecundação num casal homoafetivo, ela sempre tem que ser heteróloga, né? Não é uma verdade, ela pode ser homóloga. Em que situação? Numa situação onde eu tenho, por exemplo, um casal de lésbicas, onde eu tenho uma mulher cisgênera e uma mulher transgênera. Então, essa mulher trans, no caso, ela pode interromper um procedimento de hormonização dela e ela vai ter ali a produção de espermatozoides e vai poder fecundar a sua parceira. Então, nesse caso, seria um método natural mesmo, né? Se não for por esse método natural, a gente tem a adoção, a gente tem a filiação socioafetiva, a reprodução humana assistida e, por último, a inseminação caseira, né?
prosseguindo um pouquinho para a gente poder chegar na nossa temática, né? Então, com relação à adoção, hoje já é algo tranquilo, né? Depois do julgamento de maio de 2011, os casais homoafetivos que buscavam a habilitação conjunta para adoção conseguiram cumprir aí a exigência do artigo 42, parágrafo 2º do ECA, que seria estarem casados ou viver em união estável, e com isso passou-se a pacificar a questão da adoção entre homoafetivos, né? A filiação socioafetiva também é algo que acho que é tranquilo para nós, né? Tanto pode ser jurídico, se for administrativo, a gente tem o provimento 83, que regra. Lembrando que a gente tem aquela limitação de 12 anos da idade mínima, né? E aí, chegando na reprodução assistida, a gente pensa, no primeiro momento, a gente tem a reprodução assistida feita em clínicas, né, de reprodução assistida. Essas clínicas, né, basicamente, vamos falar de 2 procedimentos mais simples, né, a gente pode falar da inseminação artificial ou da fertilização in vitro. A inseminação artificial, ela tem um custo de mais ou menos R$10.000 cada tentativa, né, e a fertilização in vitro, a gente de um valor, exatamente, caro. A gente está falando de um valor de mais ou menos R$30.000 cada tentativa, né? Então, aqueles casais homoafetivos que buscam a realização do projeto parental por meio de uma clínica de reprodução assistida, eles vão, o primeiro impacto deles é o financeiro, né? Então, aquelas pessoas que têm recurso financeiro podem fazer uso da reprodução humana assistida, e uma vez obtendo êxito, né, engravidando, o registro da filiação, ele se dá de forma tranquila. A gente tem hoje o provimento 63 do CNJ, que autoriza esse registro direto no cartório, ele traz lá no artigo 17, parágrafo 2º, o rol de documentos. Dentre eles, a gente está falando da escritura de união afetiva, a certidão de casamento, e o documento essencial, que seria uma declaração do diretor da clínica, onde foi realizado o procedimento, né, atestando que o procedimento foi realizado nessa clínica e qual foi o método que foi utilizado, né. Com esses documentos, facilmente se consegue o registro de filiação dessas crianças havidas por meio de reprodução humana assistida. E a grande problemática nossa agora seria o quê? Aqueles casais que têm esse desejo, né, de ampliar a família, de terem filhos, mas não têm condição financeira de fazer uso de uma clínica de reprodução assistida, ou então tem a condição financeira mais limitada, então tentaram uma vez, ou a fertilização in vitro, ou a inseminação artificial, mas não conseguiram, não tiveram sucesso nessa vez, e aí acabou-se o recurso, não existe recurso para se tentar mais uma, e mais uma, e mais uma, e aí então acabam optando pela inseminação caseira, né? E o que seria então essa inseminação caseira, né, Andréia? A inseminação caseira nada mais é do que uma tentativa de reprodução do que acontece na clínica de reprodução assistida no ambiente caseiro. Usualmente, essas tentantes, né, como elas se autodenominam, fazem uso da coleta do material, né, do sêmen, e a aplicação em si mesma por meio de uma seringa, né, ou uma autoinseminação, ou a parceira insere esses espermatozoides naquela mulher que vai ser a gestante, e assim, uma vez dando positivo para a gravidez, a gente vai chegar na nossa problemática, né, que seria como registrar essas crianças, né. É importante também a gente dizer que, dentre esses doadores, eu tenho histórico, né, de consultas que eu já realizei com esses casais. Existem mulheres que se socorrem de pessoas próximas, né, conhecidos, ou amigo do amigo, às vezes até um familiar, um primo distante, um tio, enfim. Ou então, quem não tem nenhum parente próximo, né, que se dispõe a fazer, aí então elas vão buscar grupos de Facebook, de redes sociais em geral, né. Eu já vi até mesmo, o Dr. Nelson uma vez deu uma entrevista para um programa da Record, e na época eles mostraram doadores que fazem anúncio em jornal, estão aptos a fazer doação de espermatozoide, e já ouvi casos também de pessoas que
aluga um cômodo na casa para poder receber o material genético, e aí cobra a pernoite, enfim, a gente ouve várias histórias, né? E aí, então, uma É um vez... risco, né? Porque não se sabe a origem direito, não sabe o Sim, histórico familiar, doença, nada, né? Eu não sei, eu acho que é um risco, mas as pessoas se sim. submetem, né? Para Se a gente realizar for, um sonho. se a gente for falar em termos de saúde, né? Se a gente for focar só em saúde, obviamente que não é, o mais adequado, né, Andréia? Mas existem Não, também, existem meninas, né? Eu já tive clientes que buscaram doadores conhecidos e aí fizeram toda aquela troca de exames, né? Solicitaram exames, enfim, é óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer da data, né? Tem que, não. tem que ser uma confiança muito grande, né? Mas também, em contrapartida, de todos os casos que eu já atendi até hoje, não tenho nenhum conhecimento de nenhuma menina que tenha contraído nenhum tipo de doença venérea, nem de nascimento de criança com algum tipo de problema, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Carol, falando nessa questão que você diz, né, sobre a doação, é importante a gente esclarecer como se dá isso, essa doação, para poder separar a parentalidade da doação, né? Porque aí essa pessoa não necessariamente será um pai, né, que está doando o material genético. Ele, na verdade, ele está saindo dessa condição porque ele está fazendo uma doação e as outras pessoas vão receber e fazer essa reprodução em casa. Aí eu te pergunto, seria muito importante a gente passar, né, como que é feito isso no cartório, como que as duas partes podem se assegurar juridicamente. Na verdade, Andréa, juridicamente, a gente tem que partir do pressuposto que não tem uma segurança, né? Porque a pretensão é de doação, né? A pretensão daquele homem é de Sim, material genético, e a pretensão daquelas mulheres é de tão somente receber essa doação sem qualquer tipo de vínculo. Mas a gente não pode esquecer que a gente está diante de um direito indisponível, né? Então, direito de a conhecer a sua rigor, origem, né? exatamente. A rigor, se amanhã, né, esse doador resolver buscar o reconhecimento dessa paternidade por meio de uma ação de investigação de paternidade, a gente não pode deixar de frisar que, uma vez essa investigação dando positivo, esse doador, na verdade, vai ser reconhecido como pai, vai ter as obrigações de um pai, né? Então vai ter ali o dever de prestar alimentos e também vai ter o direito de ter a convivência com essa criança, guarda compartilhada e tudo mais. De toda sorte, sim, sempre recomendo minhas clientes a fazer sim um termo de intenções, por mais que a gente saiba que a validade disso no mundo jurídico ela é discutível, eu entendo que é melhor ter algum documento do que não ter nada, né? Nada. E esse documento eu sempre sugiro que seja feito por meio de cartório, por escritura pública, né? Sempre é lógico, né? Deixando todo mundo muito ciente de que não é um documento suficiente para se afastar essa pretensão de paternidade. Eu não tive nenhum. E também não é um documento que eu utilizo no processo, tá? Eu não junto esse documento no processo. Eu ia te perguntar isso, era uma pergunta que eu ia te fazer. Eu não junto esse documento no processo de reconhecimento de dupla maternidade, ou de, enfim, qualquer que seja o procedimento que eu vou optar para buscar essa dupla maternidade, mas eu sempre recomendo que ele seja feito e que ele fique guardado lá com essas mulheres. Caso amanhã haja qualquer tipo de ajuizamento de ação por parte desse doador, elas vão ter, no mínimo, um termo ali de intenções, e aí vamos ver como que o judiciário vai se posicionar. Mas na ação em si, eu não utilizo. Eu sempre peço, né, que seja resguardado o sigilo do doador, conforme é garantido pela resolução de 1992 do Conselho Federal de Medicina. E assim, inclusive, aproveitando, né, esse que é o grande problema quando a gente vai chegar no registro, né, quando essa criança nasce, fazendo o link com a diferença entre uma reprodução ocorrida na clínica e a inseminação caseira,
A nossa grande problemática é essa. Quando eu faço o procedimento numa clínica, eu consigo registrar tranquilamente no cartório. Na caseira, eu tenho aquele problema que é o quê? Eu não tenho esse documento, essa declaração do diretor da clínica, ela não existe nesse caso. E aí é onde eu vou ter a primeira negativa do cartório em registrar por meio do provimento 63. Essa questão dos cartórios, né, realmente não aceitarem, terem esse problema para o registro, eu queria voltar só na questão desse documento que você pede para os seus clientes fazerem, né? Esse documento, você encontra dificuldade para fazer no cartório? Ou alguém estranha, se recusa a fazer? Até agora não tive, não. Já tive, você assim... acha que cabe algum tipo de reclamação com algum fundamento, se não for possível? Eu acho que cabe sim, Andréia, que era a mesma coisa quando a gente falava antes sobre o contrato de namoro, né? Várias pessoas diziam também que era direito indisponível e algumas não queriam lavrar. A gente tem também como exemplo a escritura da união poliafetiva, por mais que agora, né, a gente tenha esse impedimento aí, com base nesse pedido de providências da DEFAS, né? Mas anteriormente a isso foi lavrado e enfim, né, é uma realidade, né? A gente pode até querer que ela exista, mas ela está aí. Mas eu não, sinceramente, eu não tive nenhum problema. E o que eu sempre faço, né? Eu sempre utilizo a escritura anterior que eu fiz, né? Eu forneço uma cópia dela para que a pessoa possa levar, e aí o cartorário já não se sente muito à vontade de negar, não, né? Entendi. A Mariana Joia, doutora Mariana Joia, querida minha amiga, ela é especialista em direito médico. Ela está mandando aqui uma fala assim: vale lembrar que os planos de saúde devem custear a fertilização. Isso é muito polêmico, mas as decisões majoritárias das cortes superiores são nesse entendimento com base na Constituição de 88. E aí? Sim, porque é um caso de saúde pública, né? Então, é um direito fundamental. Então, sim, de fato, eu acho que é uma briga que vale a pena, né? O que eu sempre falo é o seguinte, é que assim, a doutora vai poder responder melhor que eu, né? Quanto tempo que levaria uma demanda dessa no Poder Judiciário, né? Para eu conseguir essa autorização para que o plano de saúde custeie, né? E lembrando também que não é todo mundo que tem o plano de saúde, né? Então, a gente está falando de um direito que deve chegar a todos, né? E em complemento, o próprio SUS custeia, né? Nós temos o exemplo do Hospital Pérola Barton, que fornece tratamentos de reprodução assistida gratuitamente. A questão é que a demanda é muito superior à possibilidade de atendimento desses hospitais, né? Imagino que sim. E normalmente concorre com muita gente, né? Com muitas. Nós estamos falando aqui, hoje, a nossa palestra, ela é mais direcionada para a dupla maternidade. E aí a gente, quando fala disso, a gente está falando de um grupo que é muito maior, né? Que vai concorrer a essas vagas no Pérola Então, eu quero dizer. Né? Então, fica muito difícil para essas pessoas que já são de um certo modo marginalizadas nessa situação e ainda, né, terem que estar ali passando por toda a situação com pessoas que não que estejam em melhor condições ou tenham privilégios, mas que não estão passando pela mesma situação fática de ser ou ter sua parentalidade reconhecida, enfim, é complicado. Sim, Não, é importante isso que você colocou, Andréia, porque, assim, não existe vamos dizer assim, uma cota para atender a população LGBT. Não, ali o atendimento é para todos, né? E aí o que acontece? Você já tem um preconceito da questão da homossexualidade, então você tem um preconceito familiar, aí você tem um preconceito da sociedade em razão do casal homoafetivo e pior, porque é discriminação caseira. E quando a gente chegar no ponto de reconhecer essa dupla maternidade, que eu tiver que judicializar isso, eu vou encontrar o preconceito institucional.
a parentalidade né, para essas pessoas é um sonho muito mais complicado do que para as outras, né? Então a gente sabe que é bem difícil. E, e como que tá as suas demandas para isso, Carol? Tem muita gente, eu sei que você uma vez me disse que tem, por incrível que pareça, existe uma procura muito grande de pessoas para te consultar, para saber dessa situação. Eu queria te perguntar como que você tem lidado com essas demandas? Como que está sendo no judiciário? André, hoje assim, eu tenho processo no Brasil todo, né, sobre essa temática. As decisões mais recentes são aqui de São Paulo e ainda bem que têm sido positivas, né? Tudo depende muito do momento que as mães, no caso, né, vão buscar essa providência, né? Então, assim, primeira coisa que é importante dizer é que é muito importante que se busque esse reconhecimento da dupla maternidade ainda no curso da gestação. É óbvio que você não vai ter ali a certidão antes da criança nascer, não é isso que eu estou dizendo. Mas já te dá um direito disso, né? Mas o documento principal que a gente tem que aplicar, que é a minha briga de muito tempo, não só sobre dupla maternidade, mas quando se fala em reprodução humana assistida, e até mesmo para casais heterossexuais que fazem uso de cessão gratuita de ventre, é a declaração de nascido vivo. Esse documento, que é o documento que, uma vez expedido, vai dar origem à certidão de nascimento, né? Tá, então funciona assim, você entra com a ação durante o curso do processo, a pessoa tem que ter o quê para entrar com essa ação, Carol? A gente entra com a ação no curso da gestação, Deia. Da gestação, desculpa. Imagina, eu tenho trabalhado com 3 teses, tá? Todas elas têm como base algum precedente, tá? Então, a primeira delas é um pedido administrativo junto ao juiz corregedor dos cartórios de registro civil, tá? Certo. E a gente tem que fazer esse pedido em tempo hábil de, num eventual indeferimento, a gente já correr para um próximo passo, em tempo, antes da criança nascer, né? Então, na verdade, esse pedido, ele tem como precedente um caso de Santos, um caso de 2 mulheres que resolveram ter um filho, elas viviam em união afetiva, e elas contaram com uma terceira pessoa que aí figurou como coparentalidade. Ou seja, não era uma união afetiva, nada disso, era só um homem que tinha o desejo de ter um filho. E ele, então, contribuiu com material genético, sem conjunção carnal, foi feita a inseminação caseira, e aí, então, o pedido foi direcionado ao juiz corregedor, foi o Dr. Frederico Messias, quem deu essa decisão, na comarca de Santos, e ele, então, autorizou que a declaração de nascido vivo fosse expedida de acordo com a verdade parental daquela criança, ou seja, 2 mães e um pai. E assim foi feito. E até é interessante a gente colocar, né, que aí é um caso de dupla maternidade e que tem também a coparentalidade. Que esse homem não tinha nenhum tipo de vínculo conjugal com nenhuma das 2 mulheres, tá? Ele só tinha a pretensão de ser pai, assim como elas tinham a pretensão de ser mães. E aí, com base nesse precedente, eu faço pedido para que essa certidão essa declaração de nascido vivo, que é o documento que é emitido pelo obstetra ou pela enfermeira que fez o parto, que auxiliou no parto, que ele seja emitido de acordo com a verdade parental daquela criança. E no caso da dupla maternidade, é em nome das 2 mães. Por quê? Porque ambas são mães desde a concepção. Elas planejaram aquele filho juntas e levaram a cabo esse projeto parental para ter aquela criança. Por falta de recursos, tiveram que se valer da inseminação caseira. Então, eu faço esse pedido. Caso o juiz corregedor entenda que não é, porque eu já tive casos até recentes, né, que houve indeferimento. Eu tive um caso recente agora, que não bastasse ele indeferir, porque até aí indeferir ele pode ter a opinião dele, pode não ter seguido o precedente do Dr. Frederico, mas ele escreveu na sentença que eu não juntei o documento previsto no artigo 17, parágrafo 2º do provimento 63 do CNJ. Esse documento é a declaração do diretor da clínica, ou seja, ele não leu meu pedido, ele não leu que eu estou falando de inseminação caseira, não tem documento da clínica.
E ele julgou improcedente o pedido, né? E essas meninas estão gestantes aí em vias de ter de nascer a criança, porque elas já estão de 37 semanas. E aí, o que a gente faz, então? Qual que é a alternativa? A alternativa é um alvará judicial direcionado à vara de família e sucessões. Aí sim, esse alvará judicial, já é um precedente meu, um caso que eu tive no escritório, de um casal de angolanos que vieram para o Brasil para ter seu filho por meio de reprodução assistida. Cessão gratuita de ventre, porque em Angola é proibido o procedimento. Então veio o casal e veio a mãe da mulher, que seria a avó da criança, e ela que cedeu o útero. E aí o que acontece? Essa situação tinha que ser regularizada no Brasil, porque se eles voltassem para Angola com a criança em nome da avó e do pai, eles jamais conseguiriam resolver a situação. E então, Sim. como a vida de advogado não é fácil, né, ela teve um pico de pressão arterial e antecipou 15 dias o parto. E aí o que restou foi o alvará judicial. E aí, em 3 dias, ele decidiu e autorizou o alvará judicial, e o alvará judicial determinou, então, que a declaração de nascido vivo constasse o nome dos 2 pais, e fosse afastado o nome da parturiente. Que, inclusive, é a primeira, vamos dizer assim, a principal alteração que a gente precisa nessa legislação. A gente precisa alterar a lei que regula a declaração, a emissão da declaração de nascido vivo, para que a gente possa separar parturiente de mãe. Assim como hoje a gente tem a certidão de nascimento, que não tem mais mãe e pai, sim, a gente fala em ascendentes. Né? Pai, exato, é verdade. Se falando isso, tem até aqui um comentário muito interessante da Mariana Joia, ela falando, né, que tendo em vista, né, existem decisões do STJ favoráveis aos processos de solicitação de fertilização, tem ocorrido mais agilidade, mas de fato é um assunto novo e a maioria dos juízes não sabem, a gente falando de diferenciação das coisas, né? Não sabem nem diferenciar o que é fertilização, inseminação e fecundação. Muitos magistrados não sabem a diferença e nem sequer como se reportarem. E é verdade muito isso, né? Por ser um assunto bastante novo, todos nós, né, estamos aprendendo, mas o mais curioso é que o judiciário não se informa para tomar as ações, né? Eles vão tomando atropeladamente, sem saber o que é, o que não é. É muito importante a gente saber a diferença das coisas, né? E aí, essa manifestação da Mariana é muito, muito importante nesse momento, porque realmente a gente não tem essa diferenciação clara dentro do judiciário. Você Andréia, não sente isso também? Não, aproveitando o gancho da doutora Mariana, esse caso mesmo meu que eu comentei, do alvará judicial, o primeiro que eu ajuizei, foi em 2015, esse casal de angolanos que eu mencionei. Em 2015, não existia nem o provimento 52 ainda, que é o anterior ao 63, né? E eu fui despachar com ele o pedido, né? Relatei tudo o ocorrido, e aí ele virou para mim e falou assim, não, mas como assim, doutora? Como que emite a declaração de nascido vivo em nome da avó e não da mãe? Eu falei, porque a legislação brasileira diz que quem é mãe quem pare, né? Quem dá a luz. Aí ele falou assim, não, então me dá a negativa do hospital. Eu falei, excelência, mas como que eu vou conseguir a negativa do hospital, né? A gente já tinha, inclusive, antes, né, de entrar com o processo, a gente já tinha tentado fazer essa solicitação no hospital com base no contrato de cessão gratuita de ventre, né? E, por um milagre divino, eu até brinco, eu conto essa história nas minhas aulas, eu liguei lá, não vou falar o nome do hospital, né, por uma questão de ética, né, mas eu liguei lá e aí me passaram para o jurídico do hospital. E aí eu perguntei, né, expliquei a situação, falei, olha, a situação de cessão gratuita de ventre, e eu preciso de uma negativa, né, de vocês, de que não vão expedir a declaração de nascido vivo em nome da mãe, né. E aí ela respondeu para mim assim, a responsável do jurídico, falou, doutora, esse daí é no registro civil. Aí eu falei, eu ouvi errado. E aí eu perguntei de novo, né, ela falou assim, não, é no registro civil que a senhora vai resolver isso. Enfim, depois de muita insistência, ela me deu uma negativa, que eu não acreditei, né, falei, não, me deu uma negativa, e aí foi
com base nessa negativa que ele, então, proferiu a sentença deferindo a expedição do alvará. E aí... Então, teve dificuldade... Sim, e na declaração de nascido vivo ainda, para você ter uma ideia, porque é uma documentação numerada, né? Então, não pode... você não pode emitir outra. Então, foi feito um traço em cima do nome no caso, da avó, né? E, então, inserido o nome da mãe embaixo. Deixa eu responder uma pergunta aqui da Vanderlene, que por milagre eu consegui ler. A Vanderlene pergunta aqui se o hospital preenche a declaração de nascido vivo em nome... Desculpa, eu não vi. Sem complicação. Sem complicações. Só com decisão judicial. Só com decisão judicial. Se não tiver esse trabalho que você está fazendo aí, não tem como, né? Porque só em nome não da tem parte como. cliente. Não vai dar para sair no nome das duas. É um absurdo. Ô, Carol, e isso é complicado, porque hoje a gente tem um registro de socioafetivo, né? Sim. Mas você esperar um vínculo afetivo entre a criança e a outra mãe para que haja esse outro registro, é uma falta de respeito, né? Uma falta de... É que nem se está se falando aqui, até o Fernando fez um comentário, né? A verdade parental, algo que os juízes precisam aprender. Não seria a verdade parental, né? Não tem lógica nenhuma essa questão da sociedade. E eu vou além. Eu já ouvi muito, já recebi muita consulta de soluções, por exemplo, de adoção unilateral. Eu sou veementemente contra. Não que haja qualquer tipo, a gente sabe que não tem nenhum tipo de distinção no vínculo, né, de parentesco, não tem nenhuma diferenciação, não é essa a questão. A questão é que eu não tem cabimento eu ter a existência de uma família homoafetiva e eu não permitir que ela se realize. E aí, então, um procedimento que tem uma dilação probatória que não tem cabimento. Se eu estou falando de um projeto parental, né, se o planejamento familiar é livre decisão do casal, se é um direito assegurado na Constituição Federal, eu não tenho que buscar uma demanda que vai implicar numa dilação probatória, que eu vou ter que receber assistente social, vou ter que receber psicólogo, vou ter que comprovar vínculo, quando, a bem da verdade, eu planejei aquele filho com a minha companheira. Sim. Desde o momento que ele se formou ali. A gente fala muito, né? Não é só no direito, mas a sociedade fala muito das novas formas de família. Todo mundo fala isso o tempo todo. Essas novas formas de família vão trazer novas formas de maternidade, parentalidade, e a gente tem que estar apto para isso. Não dá para a gente ficar maquiando. Então, na hora que um advogado chega para duas mães, né, e fala, olha, sua afetividade, a gente está pegando e rasgando tudo que a gente aprendeu, porque a Constituição garante as novas formas de família. A gente está tentando fazer com que isso seja aplicado na realidade, né, Carol? E essa é só luta todo dia, né? Sim, com certeza. E assim, tanto tem um preconceito institucional gigante, né, que assim, eu tenho alguns casos aí recentes, né, que esse meu primeiro pedido na corregedoria foi negado, e foi negado, assim, sem nenhum tipo de fundamento. Como eu tenho também um outro caso recente, que eu consegui por meio de alvará judicial, eu comentei isso a semana passada, eu participei de uma palestra na Semana da Diversidade de Barretos, da Faculdade de Barretos, pela Comissão de Diversidade de Barretos, e eu comentei sobre esse caso com a professora Fernanda, que estava lá comigo na ocasião. O cartorário, né, a minha cliente chegou no cartório com a declaração de nascido vivo, com a certidão de casamento e com o alvará judicial determinando o registro da dupla maternidade. E o cartorário estava se negando a fazer o registro. Então, primeiro ele pediu a cópia integral do processo, depois ele pediu para ela voltar outro dia, depois ele pediu o mandado. Ela com o alvará judicial na mão, e ele perguntou se tinha um mandado. Que absurdo, eles são... Depois de muita insistência, então eu pedi para ela, então, que ela solicitasse a ele que ele se identificasse, que ele desse o nome dele completo e o RG, um descumprimento no juízo, né? E aí, só depois desse, vamos dizer assim, né, desse mal-estar,
é que ele, então, procedeu ao registro. Para que tanto sofrimento, né? Para chegar numa coisa que é a realidade. Engraçado, né? O direito penal trabalha com um termo muito que eu acho que devia ser transportado para o direito de família, que é a verdade real, né? Que é um princípio dentro do direito penal, que eu acho que tinha que ser transportado para o direito de família. A gente tem uma verdade, em cada família existe uma realidade diferente, uma realidade fática diferente, e a gente tem que estar preparado para isso, né? E a gente não está discutindo aqui nada muito absurdo. Tem uma moça, Denise Silva Barzali, boa noite, Denise, obrigada por estar conosco. Ela está dizendo que está grávida de 3 meses e na cidade dela ela nunca tinha ouvido falar sobre inseminação caseira. Eu queria entender se ela fez, ou o que é, se ela está ouvindo também só agora, só queria entender se ela também fez. Se você puder falar alguma coisa, Denise. Não, ela tá Mas grávida, realmente é uma coisa nova, né? 3 meses ela está grávida. A maioria no interior de São Paulo, outros estados, é bem comum essa novidade, vamos dizer assim, né? Mas eu sinceramente, estou muito contente porque as minhas primeiras decisões em tempo mais recorde foram justamente do interior de São Paulo. Então, eu tenho decisão favorável de Birigui, que saiu em 8 dias, eu tenho decisão de Ribeirão Preto, que saiu em 45 dias, né? Mas, em contrapartida, eu também tenho processos aí no Rio de Janeiro que estão há quase 4 meses sem nenhum andamento, né? E aí corre o risco da mãe ter o filho e você ter que brigar para depois. Na verdade, aí é que vem o trabalho, né, de monitorar essa situação para não aguardar, entendeu, André? Então, por exemplo, esse caso aí que eu tô do Rio de Janeiro, elas estão indo para o 6º mês de gestação, 6º ou 7º mês. Não existindo, né, a decisão aí até agora, nesse mês aí, de junho, aí eu já vou passar para o alvará judicial. Já direcionar de família de sessões para tentar uma apreciação ainda no curso da gravidez. Entendi, para não deixar extrapolar, tá? A Denise respondeu aqui. Boa noite, boa noite, não, ela colocou sim, eu fiz pelo IC, e no cartório daqui, em Divinolândia, que ela é de lá, eles nunca ouviram falar. Então, ela fez a inseminação artificial pelo IC. Inseminação caseira. O IC é inseminação caseira. Ah, sim, o IC é a caseira. Ah, tá. Eu não sei que estado que é. Eu não sei que cidade é. Divinolândia. Divinolândia, qual que é o estado, Denise? Por favor, eu não sei que estado não que é. sabe dizer. É interessante, ela conseguiu, eu acredito, fazer. Será que ela conseguiu? Se ela pudesse dividir com a gente? Mas, vou aproveitar para, enquanto ela responde, vou aproveitar para contar um precedente aqui de São Paulo, então. A gente tem um caso aqui de São Paulo, capital, salvo engano, quer dizer, não sei se é capital, tá? É estado de São Paulo, não sei se é capital ou se é interior. Mas que aconteceu justamente. São Paulo. Menos mal, então, Denise, tem bastante precedente aí para conseguir esse registro. Esse caso aqui de São Paulo, o que aconteceu? Foi inseminação caseira e elas chegaram no cartório e, por um milagre lá, o escrivão fez o registro. Ele fez o registro mesmo sem que apresentassem o documento do provimento 63, a declaração do diretor da clínica. E aí, o que aconteceu? O tabelião desse cartório, quando ele se deu conta desse registro, soube, né, ele instaurou um procedimento junto à corregedoria, um pedido de providências, buscando anular esse registro. E aí foi muito legal essa decisão, porque o juiz corregedor, depois de ouvir o Ministério Público, manteve o registro justamente com base nos princípios da igualdade, da isonomia, do livre planejamento familiar, ele manteve o registro. Então, a gente tem, vamos dizer assim, vários precedentes, né, muitas luzes aí no fim do túnel para poder guiar decisões favoráveis nesse sentido. E assim, que bom. Até para te passar a bola, a coparentalidade, né, como eu coloquei. Por exemplo, nesse caso, no precedente de Santos, a gente estava falando de uma coparentalidade, né? E assim, se fosse para fazer o registro só em nome daquele homem e daquela mulher, não teria problema nenhum. Não teria problema, né?
a busca de se judicializar foi para ter o nome das duas mães junto com o nome do pai. Mas olha só que interessante, hoje a gente fala muito sobre coparentalidade, né? Você vai falar um pouquinho melhor aí sobre isso, mas a inseminação caseira não é algo que é utilizado só por casais homoafetivos. Existem muitas pessoas que têm o desejo de terem filhos e estão buscando a realização desse desejo por meio da coparentalidade, que têm feito uso de inseminação caseira, porque não desejam a conjugalidade. E esses casais, quando são formados de pessoas heterossexuais, não tem dificuldade nenhuma, porque o homem vai até o cartório, diz que o filho é dele, e de fato, nesse caso, vai ser dele, e registra sem maiores problemas. Pois é, a Débora está falando, Débora Lopes, boa noite, Débora. Fizemos a caseira, fui pedir o alvará para sair da maternidade, com a certidão de nascido vivo com os nomes do meu e da minha esposa, e o que foi me dito que só poderia após o nascimento da criança, e assim nosso bebê nasceu hoje com 5 meses e ainda não conseguimos o registro com dupla maternidade. O que devemos fazer? Aí é a ação de reconhecimento de dupla maternidade, não tem outra forma. Mas vai ter que entrar com ação, não tem jeito. Tem que judicializar, só que assim, não é reconhecimento de filiação socioafetiva, hein? É ação de reconhecimento da maternidade. A gente tem que brigar em cima do projeto parental. Para quê? Para alcançar essa certeza com a maior rapidez possível. Não falar em dilação probatória, de visita de equipe multidisciplinar, não tem necessidade disso. Assim, pelo menos a gente tem que brigar. Foi o que a gente brigou até agora, né, Carol? A gente tem que manter essa situação, nós, advogados, principalmente, temos que ter essa briga, justamente para que no futuro as coisas fiquem um pouco mais fáceis para todo mundo que está vindo, né? Porque, como você mesmo disse, está tendo algumas vitórias, né? Aí você está percorrendo um caminho aí que você está conseguindo algumas vitórias, e talvez no futuro, por conta de toda essa jurisprudência formada, as coisas comecem a caminhar um pouco mais, né, ser mais fácil. Então, se a gente for vamos fazer pela socioafetividade, a gente nunca vai chegar no ponto que a gente precisa, né? A gente precisa que o provimento 163 seja atualizado para que ele contemple o registro de filiação não só de filhos havidos por reprodução humana assistida, mas também por inseminação caseira. E olha só como Exato, para parar de judicializar tanto, né? Como que uma informação errada, né, faz com que a pessoa, se ela tivesse sido bem instruída, ela de repente poderia, a depender, né, óbvio, do momento que esse pedido foi realizado, conseguido ter tido o filho dela já com o nome das duas, né? Eu tenho várias consultas que chegam para mim nesse mesmo sentido, dizendo que não buscaram antes porque foram informadas que seria impossível, teria que aguardar a criança nascer. Mas aí eu te falo, e as outras questões? As questões que acontecem entre o nascimento e esse registro, né? E a necessidade, a criança vai para uma UTI neonatal, se a mãe que não é a parturiente tem um plano de saúde melhor, como é que ela faz para colocar essa criança como dependente dela, sem buscar esse registro no curso da gestação? Então, são vários desdobramentos, vamos dizer assim, que a negativa desse reconhecimento ainda no curso da gestação ou no ato da emissão da declaração de nascido vivo geram para esse casal e para essa criança. Sim, e assim, voltando então ao tema da coparentalidade que a gente estava falando, que se tornou, na verdade, né, Carol, seria uma via para que as pessoas conseguissem realizar o sonho, como você mesmo disse. E é engraçado, a coparentalidade, ela é utilizada nos Estados Unidos há muito tempo, né? Aqui no Brasil, que ela começou faz poucos anos, mas a coparentalidade já existe nos Estados Unidos há bastante tempo. E o que é, para quem não conhece? A coparentalidade é um projeto parental, onde 2 pessoas ou mais, 3 pessoas, se reúnem sem nenhum tipo de vínculo afetivo, né, para ter filhos, criar os filhos dentro de um projeto que é deles, né? Criar numa estrutura de escola, religião, tudo de acordo com que todos eles acordam, vai. E é muito bacana porque quando você busca, por exemplo, um marido, você não está buscando um pai para o filho, né? Você está buscando só a pessoa que se pareça com
com você, mas você não para pensar, ai, será? É muito difícil alguém parar e falar, eu vou casar com uma pessoa e vou ter filhos com ela. E será que ela vai ser um bom pai? Será que nós pensamos igual para criar filhos? E a coparentalidade, ela já é diferente, ela vai buscar aquela pessoa que pensa igual, para poder ter filhos. E aí, né, existe até um estudo que fala que se diminui o conflito, né, na criação dos filhos, e as coisas são mais fáceis. E aí, virou também uma solução para esses casais homoafetivos. Por quê? Porque eles podem, através de uma terceira pessoa, realizar esse projeto parental deles, né? Trazerem uma terceira pessoa para a parentalidade. E essa pessoa, ela faz parte da família, é uma família nova, como pai ou mãe, né? O que seja, não perde o vínculo parental com a criança, só não tem um vínculo afetivo com os pais. Então, é uma coisa muito nova, bem moderna, e que pode trazer uma solução aí para muitas pessoas. O que você acha disso, Carol, desse projeto? Eu acho que tudo que não vá, né, influenciar, né, no melhor interesse do menor é bem-vindo. A gente não pode ditar, né, se eu penso que para mim não funcionaria, eu não posso dizer que não vai funcionar para ninguém, né? E acho que eu acho, inclusive, que as novas famílias, né, a gente vai ouvir cada dia mais sobre coparentalidade, né? E não vejo problema nenhum, porque como a gente sempre... Mas e juridicamente, você vê algum problema? Não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. É muito mais fácil do que outras saídas um pouco mais complicadas, né? Sei lá, não sei. Uma coisa importante de se dizer, que eu acabei esquecendo de falar, é que esse projeto parental, ele não abarca só pessoas que vão ter filhos naquele momento, ou pode ser por adoção, né? Então, você pode se juntar uma pessoa, duas pessoas, para adotar uma criança, não precisa ser gerada por aquelas pessoas, né? Pode ser. Então, eu acho bem bacana. E aí, na questão da adoção, que eu te pergunto, você vê algum problema? Não, a questão da adoção ela vai esbarrar numa questão legal, né? Que é a exigência 32, parágrafo 2º do ECA, que diz que para adoção conjunta você tem que estar casado ou viver em união afetiva. Só que eu sempre brinco, quando eu vou dar aula de adoção, eu sempre brinco que o STJ ele picotou o ECA, já faz tempo. A quantidade de precedente que tem, então, por exemplo, a gente tem aí essa exigência do artigo 42, parágrafo 2º. Para adoção conjunta, eu tenho que viver em união estável ou ser casado. Só que a gente tem um precedente da Nancy Andrighi que fala da adoção anaparental, que é o quê? São dois irmãos que adotaram uma criança. Que adotaram. E importante dizer, né, que, assim, os dois irmãos, eles não se relacionavam, gente, eles só se reconheceram como pais daquela criança e aquela criança os reconheceu como seus pais. Que mais? A gente tem também, você tem a proibição da adoção por avós, pelo ECA, só que a gente também já tem precedente do STJ, em caso excepcional, autorizando a adoção avoenga. Maria Beatriz fala em adoção poliafetiva, então, por que não falar em adoção coparental? Eu não vejo impedimento e acredito que o problema vai ser passar essa habilitação, né? Em razão desse... Eu também não vejo impedimento. Mas pode acontecer o contrário também, né, André? A gente pode, por exemplo, de repente, ver um caso aí de uma adoção intuito personae, um exemplo, né? Intuito personae coparental. E aí, duas pessoas que receberam aquela criança, e aí, depois, quando a criança está com 4, 5 anos, eu vou tentar regularizar a situação. Eu vou regularizar como? Por meio da adoção? Um exemplo. Vamos dizer que eu decida regularizar por meio da adoção. Vão impedir essa adoção por ser uma questão de coparentalidade? Acho que não. Não, né? Realidade, fácil. Como também eu vi agora nesse seminário de BDFAM um relato de um juiz dizendo de um caso de Guarulhos em que o tio daquela criança, quer dizer, o tio da menina criava a menina teve um filho, né?
E aí, conforme os anos foram passando, ele fez uma adoção unilateral. Ele não tinha nenhum tipo de vínculo afetivo com a sobrinha, não é isso. Mas ele ajudou a cuidar daquela criança e ele promoveu a adoção unilateral. Um caso também, se a gente for ver, contra a lei. Sim, sim. O importante é aquilo que a gente já falou, né, Carol? A justiça está preparada para os novos modelos familiares e eu acho que desde que não fira direitos de terceiros ou das próprias pessoas envolvidas, acho que a gente tem que estar preparado para os novos modelos de família que estão vindo. A Camila Quebrando está fazendo aqui uma pergunta para você. Carol, amadurecendo o que você falou sobre o projeto parental, advindo da AIC, como pedir alimentos gravídicos nesse caso? Excelente pergunta, excelente pergunta. Vou pedir para a Camila responder. De tão excelente. Não, ó, tá aí uma pergunta excelente, uma problemática gigante. Como é que a gente faz? Se a mãe, no caso aí, seria o quê, né? A gestante iria pedir alimentos gravídicos para outra mãe. Para outra mãe. Então. Como é que ela ia fazer? Então, ela teria que fazer no meu pedido, teria que acumular. Mas aí, ó, eu já tive que abrir o contencioso. Olha a problemática. Eu não sei se nosso judiciário recepcionaria um pedido desse, como é que ele trataria, mas achei excelente. Excelente. É verdade. Eu iria por esse caminho. Eu iria acumular o pedido de alimentos gravídicos no pedido de emissão da declaração de nascido vivo de acordo com a verdade parental. Não vejo saída. Ela está respondendo, né, que a expert é você. Ela deu risada. Deixa ela comigo. Mas eu adorei. Então. Uma ótima pergunta, porque a gente já começa a bolar um monte de tese aqui na cabeça, né? O que podia Mas ser. Eu acumularia um pedido de tutela de urgência nesse pedido de declaração, de emissão da declaração de nascido vivo de acordo com a verdade parental. E ia ver como é que ia sair o resultado. Sim, olha, ela colocou, vamos fazer um estudo sobre esse assunto, meninas. Vamos sim, Camila, eu estou dentro. E a Fernanda está dizendo uma pergunta boa mesmo, bem difícil, né? Porque precisamos de provas de todo esse procedimento. E é aí que reside o problema, né? Criar esse prova do projeto parental, complicado isso, né? É o que e a gente fala, pensa que é uma coisa impossível, né, de acontecer, mas no direito a gente vê de tudo. Então, é uma coisa realmente que uma hora pode acontecer e realmente a gente tem que estar já preparado para isso. Você, que é expert. Não, eu sempre falo, até mesmo o provimento 63, ele não traz segurança jurídica, justamente por isso. Não. Enquanto os casais estão vivendo bem, se amando, se adorando, tá tudo ótimo. Mas quando o vídeo é instaurado, a segurança jurídica cai por terra, ela não existe mais. E aí que eu achei interessante a coparentalidade. Porque a coparentalidade, ela já é uma solução que vai evitar qualquer tipo de desgaste. Porque é um compromisso assumido de forma consciente, né? E que dificilmente vai ter um problema de alimentos no futuro, vai ter um problema eu não quero meu filho nessa escola, não quero, ou mudar de lugar, porque é um acordo, não houve um envolvimento ali. E eles falam sobre um termo de intenções prévio, né? Então, exato. Antes mesmo que haja o nascimento ou a concepção dessa criança, já é redigido um termo. Já. Muita coisa para a gente pensar aí, André, para debater, porque... E é muito legal, porque eu fico pensando no futuro com esses termos na mão, indo parar, sei lá, em alguma demanda judicial, como que vai ser essas resoluções aí de algum conflito que venha a surgir. Tem uma mensagem aqui, doutora Neucélia de Lourdes Pegorer, muito obrigada por estar com a gente. Doutoras, boa noite. E no caso em que a criança tem síndrome de Down, tem pais vivos, mas desde que nasceu é cuidada pela prima da mãe da criança há mais de 10 anos. Nesse caso, vale tentar a adoção desses pais que cuidam da criança? A criança tem síndrome de Down e tem pais vivos. Sim. Aí ela é cuidada pela prima.
há mais de 10 anos. Inclusive é até mais fácil, porque ele entra nas exceções do artigo 50, parágrafo 13 do ECA, são as possibilidades de adoção fora do cadastro, né, fora do Sistema Nacional de Adoção. Pelo fato óbvio de ele ter verdade. Por ser família extensa. Então, e eles já estão há mais de 10 anos, né? Então, já é uma situação fática e eu acho que não tem tanto problema de se conseguir, né? É menos dificultoso do que se fosse uma pessoa estranha, que não fizesse parte se não fosse família extensa. Então, tem possível sim. Então, Nilceli, vale tentar sim, viu? E, Carol, já encerrando a nossa live, eu queria te perguntar como que estão as decisões que você tem, se tem como é que estão saindo essas decisões que você, André, que você fez? Por enquanto, o Estado de São Paulo está disparado aí na frente em termos de agilidade. Eu tive improcedências em São Paulo também, como eu falei, né, no primeiro procedimento, né, mas você vê que um preconceito velado, porque não tem uma fundamentação adequada. A primeira decisão que eu tive de negativa aqui em São Paulo foi a juíza se deu por incompetente, uma incompetência territorial, que não tinha sentido nenhum, porque elas eram de uma cidadezinha muito pequena no interior de São Paulo, que não tinha nem maternidade, ou seja, ninguém nascia naquela cidade. Entendi. E eu entrei com ação na cidade vizinha, né, onde a criança ia nascer, né, e aí ela se deu por incompetente. Obviamente, não tinha cabimento, e ela nem me ouviu, né, ela nem me deu a oportunidade de esclarecer por que então, né, enfim. E essa segunda decisão que eu tive de improcedência, como eu te falei, também não tinha lógica nenhuma, o juiz não leu o meu pedido, tanto é que ele pede para eu juntar um documento que não existe na inseminação caseira, que é o do artigo 17, parágrafo 2º do CNJ, que é a declaração do diretor da clínica. Então, eu entro com uma ação falando que a inseminação é caseira e ele pede para eu juntar o documento do diretor. Ou ele não leu, ou ele não sabe do que você está falando. Né? É lamentável, é evidente que não leu, né? E aí o resto eu tenho algumas decisões, o resto que eu digo os outros processos ainda estão em fase de conhecimento, né? Tem processos que já passaram da hora de ter um parecer, não tiveram ainda, então aí a gente já começa a ficar meio cabreira, né? Fala, o que está acontecendo, né? E assim vamos, né? Vamos tocando, né? Tem outros processos aí já de dupla maternidade, que foram pessoas que não conseguiram ter a informação adequada em tempo, né, e aí só restou a possibilidade do reconhecimento, porque chegaram para mim já com a criança já tendo nascido, né, mas ainda estão muito no início para poder dizer como é que eles vão se desenrolar. Espero em breve voltar a falar contigo com ótimas decisões, novas decisões. Ai, que tomara, viu, Carol? Tomara mesmo, porque a sua luta agora é a minha também, porque eu comecei a me apaixonar por esse tema. Muito, muito, muito bacana. Vou aprender muito com você ainda. É isso aí. Eu achei muito bom. E, Carol, eu queria muito agradecer você. O pessoal está aqui falando para não acabar. Ouvir você falar é muito bom, Carol. Eu sou sua fã há muitos anos. Obrigada por você ter aceito estar com a gente aqui hoje. Eu queria muito ter outras oportunidades de discutir com você. Eu sei que você ainda tem muita... tem uma experiência muito grande em adoção, em outros temas, e seria muito legal trazer você aqui para a gente conversar sobre outras coisas também. Eu agradeço demais sua bondade, disponibilidade, e muito obrigada. Eu adoro você e não é por pouco, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, né? E só quero deixar registrado aí que essa gentileza e cordialidade da doutora Andréia é muito mais por amizade que por merecimento. Mas eu fico... Não é verdade, tem muita gente aqui que sabe que não é verdade, que está acompanhando, viu? E eu queria agradecer o pessoal aqui todo que acompanhou a live com a gente. Obrigada, pessoas, por estarem conosco, os que a gente não consegue ver porque estão nos compartilhamentos. Nós vamos ter outra live essa semana, na sexta-feira, falando de pensão alimentícia, então seria muito bom contar com vocês. E agradeço demais.
Carol, se cuida, espero logo, logo a gente se encontrar para te dar um abração, mas nesse período espero contar com você ainda em outras lives. Obrigada, Com viu? certeza. Eu que agradeço, Déia, e obrigada a todas e todos que tiveram aí conosco, né? Grandes amigos aí, não dá para falar o nome de todo mundo para não correr o risco de deixar de falar o nome de alguém, tá? Muito obrigada. Obrigada, obrigada a todos. Obrigada mesmo. Uma boa noite, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau, tchau.